Bom dia, pessoal. Tudo bem? A atividade de hoje será no livro Ângulo da página 35. Mas primeiro eu quero que vocês relembrem. Se querem brincar também, pode ficar à vontade primeiro, né? É relembrar lá a brincadeira da criança na caverna. Vocês montaram uma caverna de vocês, arrumaram uma roupa primitiva, né? Fizeram uma fogueira. Agora eu quero que vocês pensem no texto de ontem, que foi sobre o fogo, né? Como o fogo mudou a vida dos seres humanos, principalmente em relação à alimentação. Então, aqui nesse texto, ele fala de alguns alimentos que também são bem antigos, certo? Então, a partir do cozimento desses alimentos, o sabor do alimento modifica, a textura do alimento modifica. Então, eu vou ler esse texto que diz assim, ó, cozinhar. Aqui em cima diz cozinhar. Aí aqui diz assim, alimentos muito antigos. Alimentos muito antigos. Então, diz aqui, ó, aqui em cima. A batata doce e a mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, foram algumas das primeiras plantas que os seres humanos descobriram que podiam cozinhar utilizando o fogo e comer, né, a parte mais comestível, que é a raiz, que ela pode ser cozida ou assada. Então, aqui é a mandioca e aqui é a batata doce. Então, diz aqui embaixo, diz assim, ó. Até hoje comemos essas raízes, né? Você e os colegas têm que preparar uma receita com uma das duas raízes, ou a mandioca ou a batata doce. Então, são duas palavrinhas que estão bem destacadas aqui no texto, né? Que é a batata doce e a mandioca. Então, as palavrinhas hoje que nós vamos aprender é a mandioca, ó, mandioca. E também a batata doce. Batata doce. São duas palavrinhas novas. Elas são muito antigas, são plantas bem antigas, que são comestíveis. A mandioca, ela também pode ser chamada de vários nomes em diferentes regiões do nosso país, né? Eu, por exemplo, eu sou gaúcha. Lá onde eu morava antes, lá onde minha mãe mora, se chama aipim. Aqui a gente chama de mandioca. E no Nordeste se chama macaxeira, mas tem outros nomes também, tá? Inclusive, é uma alimentação que os indígenas apreciam muito e fazem muitos tipos de alimento utilizando a mandioca, certo? Então, olha só, você prestou bem atenção no que a Pro leu aqui do texto, certo? Então, compreendeu que a atividade proposta é fazer uma receita, preparar uma receita da sua preferência. E depois escrever aqui embaixo, ó, escrever a receita que você preparou. Então, você pode escrever numa folha avulsa e depois colar neste espaço. Pode ser digitado, não tem problema, só tem que colocar aqui nesse espaço, certo? Então, eu quero perguntar uma coisa, vocês sabiam que a mandioca, dependendo da nossa região do nosso país, ela é conhecida com outros nomes, certo? Pode ser o aipim, macaxeira, castelinha ou macamba. Vocês sabiam? Depende da região. Nosso país é muito rico, tem muitos nomes, né? E que a mandioca, ela se transforma em outros alimentos, como a farinha de mandioca, a tapioca, o polvilho, que dá para fazer outras receitas, certo? Então,
Para fazer a atividade de hoje, o primeiro passo é escolher uma receita. Pode ser uma receita que a mãe faz em casa, a avó, enfim. Quem vocês conhecem que fazem uma receita que vocês gostam. Mas se vocês tiverem dúvida, a Pro colocou umas sugestões. Por exemplo, eu coloquei uma receita ali de fazer chips de batata doce, assada, não é? Com gordura. Palito de batata doce, uma delícia. Tem também batata doce de vários tipos, pode ser purê, pode ser um monte de coisa, tem vários. E também da mandioca, tem vários tipos de receitas dentro de um vídeo, tá? Então, assim, depois que vocês olharem isso, vocês vão escolher, vão preparar com os pais de vocês, um adulto tem que ajudar, né? Preparar esse alimento, tirar uma foto desse alimento e depois escrever a receita num papel, certo? Pode ser digitado e impresso, não tem problema. Depois feito isso, vocês vão colar naquele espaço do livro ângulo, certo? Ali naquele espaço. Só que eu quero falar para vocês que a receita, ela também é um texto. Assim como esse texto que está aqui, a receita também é um texto. E o nome desse texto é instrucional e ele é dividido em duas partes, certo? Vocês sabem quais são essas partes? Uma das partes é os ingredientes. Ele é em forma de lista, né? Ele vai falando item por item o que vocês precisam para fazer a receita e também a quantidade de cada item, certo? E depois, a outra parte é um modo de preparo, como vocês vão fazer para a receita ficar pronta, certo? Os passo a passo de como isso acontece, tá? E eu quero saber de vocês, quantos ingredientes vocês usaram, né? Qual que é a parte da receita que parece uma lista? Como vocês chamam lá na família de vocês o nome da mandioca? Na minha família é aipim. E na de vocês? E como vocês preferem a mandioca ou a batata doce? Vocês preferem ela frita, assada ou cozida? Depois vocês vão responder. Daí vocês vão usar o alfabeto móvel e vão escrever essas duas palavrinhas, ó, batata doce e mandioca, com a ajuda do alfabeto móvel, certo? Depois que vocês fizerem isso, que tiverem a receita pronta, vocês vão tirar foto da receita, que já deverá estar colada aqui, e junto, assim, pertinho, a receita que vocês fizeram, tá? Se for, por exemplo, eu fiz a batata assada, põe a batata assada aqui e o livro com a receita junto, tá bom? Aí tem um vídeo lá do Quintal da Cultura, é bem divertido e é uma lenda de como a mandioca recebeu esse nome, certo? Porque foram os indígenas que deram o nome de mandioca, tá bom? Então, uma boa atividade e até mais!